Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 78.600 no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Mercados globais caíram. Crash, queda livre. Mercados se sustentam, começam a reagir. O que podemos esperar dos próximos dias, das próximas semanas, ou quiçá até das próximas horas? É isso que eu quero discutir com você. Este crash vai continuar ou não? E é claro, eu quero ser bem objetivo em te mostrar exatamente o que eu venho fazendo, o que eu estou fazendo neste momento e o que eu vou fazer. Quais são as minhas ações em relação ao mercado como um todo. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Mas, Bitcoin, altcoins, mercados internacionais, mercados asiáticos, mercados da Europa, tudo caiu hoje pela manhã, na madrugada até o momento atual. Vimos quedas, que muitas delas foram estancadas, mas vimos quedas extremamente agressivas. Você provavelmente está acompanhando o noticiário e está acompanhando, inclusive, outros analistas que explicaram de forma brilhante o porquê que a gente está vendo quedas nos mercados de risco por conta das tarifas. E por que o mercado tem um temor em relação às tarifas? Eu falei sobre isso nos últimos dias e não quero me repetir, mas é claro que tarifas que assustam o mundo acabam impactando os mercados de risco, que não gostam de incerteza. Ao longo das últimas horas vimos quedas e, a partir do momento que começaram a sair notícias em relação a um acordo ou alguns acordos entre países, a abertura para conversas e até uma pseudo movimentação de adiar as tarifas, trouxe uma valorização. Mas não tem nada confirmado, então o mercado está indeciso. Subo, desço, será para onde que eu vou? Será que tem acordo? Será que vai aumentar ainda mais as tarifas? Será que os Estados Unidos vão retaliar a retaliação da China? Tem incerteza sim no mercado. Mas algo que não está trazendo incertezas são os pontos de suporte, resistência, padrões gráficos, justamente na análise gráfica, no Bitcoin, nas altcoins. A gente está vendo pontos, principalmente no farol do mercado cripto, serem sustentados. Então eu quero, de forma bem rápida, te mostrar quais são esses pontos e já juntar com esta análise aquilo que eu venho fazendo, o que eu fiz, o que eu estou de fato fazendo neste momento e o que eu farei nos próximos movimentos, certo? A gente está vendo esta queda no Bitcoin que se iniciou ainda ontem por conta da abertura dos mercados futuros de SP500 e Nasdaq e, obviamente, de bolsas do mundo todo. Ao longo da madrugada vimos diversas bolsas caírem muito e isso trouxe um temor ainda maior para o mercado cripto, que estava aberto. Lembrando que o mercado tradicional norte-americano só abriu às 10h30 horário de Brasília. Então nós vimos quedas expressivas no Bitcoin e nas altcoins até justamente a abertura de SP500 e Nasdaq. Veio notícia, reagiu, e qual foi o ponto de sustentação para o Bitcoin? Eu quero mostrar justamente aqui. Olha só o ponto em que o Bitcoin foi buscar e foi sustentar. Voltamos à linha inferior da cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. E mais uma vez, este padrão teve a demonstração de que estamos em uma cunha descendente. Por quê?
Perda dos fundos sem continuidade, 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 perda dos fundos sem continuidade. Temos diante de nós uma cunha padrão, perda dos fundos sem continuidade. Marcamos um fundo local que precisa, obviamente, ser confirmado. Se a gente romper a faixa de 81 mil dólares, voltaremos a buscar esta faixa superior da cunha. Lembrando, padrão que normalmente rompe para cima. Então, nós vimos, nestas últimas horas, o mercado alcançar uma área extremamente importante e rejeitar. Então, peraí, tivemos quedas por conta das notícias. O farol do mercado cripto caiu e parou justamente na faixa em que tivemos a perda dos fundos sem a devida continuidade. Então ele parou muito próximo da área de suporte e resistência do topo anterior. Acho que fica claro aqui. Deixa eu te mostrar. Suporte e resistência muito próximo. Tivemos uma proximidade muito grande desta faixa. Topo anterior, rompimento. Voltamos a nos aproximar desta faixa. Fibonacci, se a gente traça do fundo ao topo, temos uma aproximação da área de 618 de Fibonacci e também tivemos a aproximação óbvia do fundo da cunha descendente. Peraí, mas teve notícia, saiu a notícia da CNBC que as tarifas seriam postergadas por 90 dias. Vamos ignorar as notícias? Vamos olhar o gráfico? Olha só o que a gente verificou. O mercado chegou em um ponto muito crítico, sim, mas que tem muitas confluências. Então, a gente começa a enxergar que as notícias elas têm impacto, só que o mercado, do ponto de vista gráfico, demonstra uma solidez muito grande. Para aqueles que ignoram a questão gráfica, falam que é astrologia ou algo do gênero, é adivinhação, tá aqui mais uma vez a demonstração de que o gráfico é importante. Se você não considera o gráfico, tudo bem, eu respeito a sua visão. Se você quer olhar para a posição dos planetas, se você quer olhar para o seu horóscopo no jornal ou o movimento dos pelos do seu cachorro para avaliar os seus investimentos, be my guest, faça como você achar mais interessante. O que a gente considera é uma construção gráfica que funciona há mais de décadas. A gente está falando de 80 anos, 90 anos de análise gráfica moderna para justamente traçar as probabilidades. E é aí que a gente chega no assunto principal deste vídeo. Probabilidades. Se você tem visto aquilo que eu entrego, você sabe que eu falo muito das probabilidades e de preparação. Você pode até pensar, lá vai o Luan de novo falar de preparação, plano, vai falar de caixa, vai falar daquilo que ele vem falando há 300 milhões de dias. Sim, é exatamente o que eu vou falar. Por quê? Por que eu sou repetitivo no nível cansativo? Porque eu entendo que isto permite que você, que está agora trabalhando e está com menos cabelos do que eu, possa, sim, tomar decisões analíticas e não decisões emocionais, que eu sei que muita gente está tomando neste momento. Na verdade, tem muita gente que está desesperada, não está nem tomando decisão, está no desespero máximo. Por quê? Não se preparou. Eu venho trabalhando muito em conscientizar todo mundo a respeito de preparação.
Análise gráfica, análise probabilística, análise de cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Principalmente em um mercado que está com uma indefinição e tem o curto prazo em uma tendência de baixa, enquanto o macro, ou seja, o longo prazo, está em tendência de alta. Mostro para você a tendência de alta, porque tem muita gente que está falando de tendência de baixa e esquece a teoria gráfica. Eu mostrei isso no passado. Vamos lá. Gráfico mensal. Isto aqui é bear market? Se alguém está falando de bear market, me desculpa, não sabe o básico de leitura gráfica. Fundos ascendentes. Aqui é um fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Qualquer fundo acima deste fundo formado lá em 5 de agosto é um fundo ascendente, ou seja, existe a manutenção da tendência de alta e uma tendência de alta no mensal é bull market. Pivô de baixa no mensal é início de bear market. É o que estamos vendo neste momento? Não. Então nós temos o quê? Bull market. E esta correção é uma correção para formar a base de preço no gráfico mensal, para que a gente forme ou um topo descendente, aí sim invalide o bull market, ou para que a gente renove máximas. É isso que nós estamos verificando, é isso que nós estamos vendo. Se nós temos no macro uma tendência de alta, o micro, aí sim, tem uma tendência de baixa. E nesta tendência de baixa, nós temos uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Ontem nós tínhamos uma indefinição. Sim, e esta indefinição se definiu, maravilha. Só que como eu posso prever um movimento antes dele acontecer? É simples, não tem como você prever um movimento. Porque se você tenta prever um movimento, você tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. Ou seja, você usa sua bola de cristal para tentar adivinhar o futuro. Eu acho que isso não é algo tão inteligente a ser feito. Como que eu entendo que é inteligente trabalhar? E aí você avalia. Pode ser inteligente também para você. Você pode entender que aquilo que eu faço faz sentido ou não. Você é livre para decidir. Mas eu quero te mostrar o que está funcionando nas últimas décadas, o que funciona para mim há 1,5 décadas e o que funciona para milhares de integrantes do Prêmio Desafio, que é o planejamento. O que eu falei ontem, e na verdade eu venho falando há algumas semanas. Se existe uma indefinição, se existe um cenário, qual é a maior probabilidade? Enquanto a gente mantiver o ombro, cabeça e ombro aqui, a gente tem o quê? Maior probabilidade? Uma aceleração. No entanto, a gente precisa de um rompimento. É isso aqui que vai alinhar a tendência de curto prazo com a tendência de longo prazo. É isto aqui. Isto aqui marca o alinhamento de todas as tendências em alta. Se isto aqui não acontecer, ou seja, não tiver o rompimento de 91 mil dólares, não tiver o rompimento de 95 mil dólares, neste contexto, neste gráfico, a gente pode, ao perder este fundo, buscar o fundo anterior. Quer dizer, a gente pode ultrapassar o fundo anterior e buscar uma área abaixo. Por quê? Porque nós temos um padrão de cunha descendente. Padrão de cunha descendente é perda dos fundos sem continuidade. Maravilha? Nós falamos isso. Qual é o cenário 1? Cenário 1, alta, aceleração. Cenário 2, queda. Qual é o pior cenário para você? Eu não posso dizer qual é o pior cenário para você de forma específica. Posso falar qual é o pior cenário e era o pior cenário para mim. Quedas. Já que eu tenho um portfólio, eu estou comprado para o longo prazo, eu quero o quê? Proteger esse portfólio. Caso o mercado venha a cair. Se o mercado cai, eu tenho um drawdown, ou seja, uma queda momentânea no meu portfólio de investimento. Se eu olho para o médio e macro, ou seja, médio e longo prazo,
eu tenho que entender que isso é natural, no entanto, ele não me agrada no curto prazo. Como que eu maximizo as minhas oportunidades? Como é que eu vou ter caixa infinito para comprar em uma movimentação de baixa que eu entendo que é uma correção? E a gente já trouxe estudos, na verdade uma dezena de estudos, que mostram que a gente está numa correção. Se você ainda não assistiu às nossas aulas, não está acompanhando o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Mas qual foi a minha linha de raciocínio? E que é algo que eu bato muito na tecla. Se existe uma incerteza e o mercado pode subir, pode cair, que tal eu me preparar para esses dois cenários? Foi exatamente o que eu fiz. Eu não adivinhei que o mercado ia cair. Não, o mercado vai cair, ele vai fazer isso. Não, eu desenhei um cenário com base no gráfico, com base histórica, com base em dados, que sim, poderia me levar a essas faixas. Por quê? Porque a gente está falando de uma cunha descendente. Isso aqui poderia acontecer se Nasdaq perdesse os fundos. Vamos no semanal. Nasdaq perdeu os fundos. Nasdaq perdeu os fundos. Então, qual que era a maior probabilidade? O Bitcoin acabar, sim, perdendo esses fundos. Foi o que nós vimos. Só que agora a gente vê que Nasdaq está tendo uma leve reação e isso acontece também com o Bitcoin. Pois bem, qual foi então a minha ação diante da incerteza? Fazer um hedge de proteção, uma operação de short justamente nesta área, e eu informei, comuniquei previamente, já venho falando sobre isso há 4 semanas, eu fiz este movimento e o mercado despencou. Ou seja, eu lucrei com a queda numa proporção que o meu drawdown foi diminuído no nível máximo. A gente teve, inclusive, integrantes que acabaram lucrando com a queda, mesmo tendo um portfólio. Foi exatamente o que eu fiz. Foi exatamente o que eu mostrei. Foi exatamente o que eu expliquei nas últimas semanas. E, realmente, teve gente que falou assim, poxa, você teve sorte. Como é que eu posso ter sorte se eu falo a mesma coisa todos os dias? Eu não estou aqui para adivinhar o que o mercado vai fazer. Estou aqui para, se o mercado fizer um movimento específico, eu sair da melhor forma possível. O que você acha que aconteceu? Com o movimento de baixa, a gente acabou tendo lucros. Ou seja, a gente acabou saindo de uma forma muito mais saudável deste movimento. Inclusive, integrantes, minha carteira se manteve. Caiu 1,2%, salvo pelos hedges. Caixa de 28%. O objetivo foi atingido. Check. Maravilha, perfeito. Isto aqui teve um propósito. Esta movimentação teve um propósito. E a partir do momento que a gente começou a ver o mercado chegar nessas áreas, eu agi de acordo, fechando o hedge. Fechei 100% do hedge, eu tinha hedge em Jasmine 11:02 horário de Brasília e fechei o hedge do Bitcoin, tá? Mesmo período. Ou seja, eu fechei o hedge nesta área, inclusive, por quê? Porque a gente encontrou os pontos que fechavam aquele plano específico. E agora, eu, de forma bem lenta, fiz compras pontuais. Só que o fato de eu ter surfado uma baixa com um hedge, isto levou a um aumento agressivo do caixa. Entenda o seguinte, aqui eu tinha uma exposição e um caixa. Uma vez que o mercado fez isso, eu tive um drawdown na minha carteira. No entanto, o meu caixa subiu absurdamente. E eu estou usando o caixa para fazer compras leves, pontuais, em ótimos projetos. Projetos que eu enxergo que têm um potencial de valorização. Então, o que eu fiz foi um hedge de proteção para surfar essa queda. O que eu também fiz no dia de hoje?
Fechei o hedge com um retorno extremamente interessante e fiz compras leves pontuais, usando uma parte pequena do lucro aferido. Se o mercado começar a acelerar e falhar neste rompimento aqui, veja que nós temos um cruzamento entre uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, eu abrirei outro hedge para o caso do mercado voltar a buscar estas faixas. Faixas de 72, 71, 70 mil dólares. Estou adivinhando o que vai acontecer? Claro que não. Não estou adivinhando. Eu estou considerando que se o mercado fizer isto, eu saia vencedor, eu lucre. E eu também estou considerando que caso o mercado faça isto aqui, eu também saia vencedor. Então eu estou mantendo equilibrado o meu portfólio em exposição em bons ativos e caixa, usando estratégias bem específicas que são aplicadas e explicadas no nosso grupo Premium. Gaguejei. São aplicadas no nosso grupo Premium, Grupo do Desafio. É importante que você entenda que eu estou falando de forma bem pausada, lenta e repetitiva, para que você comece a compreender que você que não é profissional do mercado, você tem que ter o quê? Preparação, planejamento. Senão, você vai agir com as emoções. Ah, vou abrir um long super alavancado aqui, no domingo. Sério? Teve um monte de gente que deve ter feito isso. Ah, não, agora eu vou vender aqui, eu vou shortar aqui. Teve um monte de gente que deve ter feito isso. Então, toma cuidado na tomada de decisão. Porque se você tomar uma decisão emocional, porque você está cansado, porque o mercado está te cansando, porque você não tem caixa, você invariavelmente perderá dinheiro. Coloca a incerteza, coloca isso para você e começa a trabalhar com a criação de planos. Plano A, plano B, plano C, plano D. Não por uma coincidência, hoje eu vou atualizar os planos de investimento junto aos nossos integrantes do Prêmio Desafio. Todo mundo vai ter uma atualização desses planos. Se o mercado fizer esse movimento, vou agir dessa forma, com esta forma, desta forma. O caixa está desta forma, a exposição está assim, eu vou agir desta forma por conta disso. Tudo com uma base, para que todo mundo possa compreender, todo mundo possa se planejar. Eu imagino como esta madrugada possa ter sido difícil para muita gente. E é por isso que eu estou sendo mais uma vez repetitivo e enfático em se prepare, invista no seu conhecimento. Não vai achando que esse mercado é fácil, não vai achando que a queda é infinita e muito menos que a alta é infinita. Este é um mercado que sim é capaz de te colocar muito dinheiro no bolso se você souber o que está fazendo. E se você principalmente for analítico. Você tira totalmente o contexto emocional quando você se prepara. Ah, tá caindo. Eu já sei o que eu vou fazer caso o mercado atinja determinado ponto. Maravilha. Isso faz grande diferença. Então se prepare e fica de olho nas faixas que são as seguintes. 80 mil dólares, tá? A gente tem 81 mil dólares. Vou colocar aqui. 81 mil dólares é uma faixa importante de suporte e resistência. Isso que a gente perdeu. Foi lá. Na alta, a gente foi justamente em 81 mil dólares. Na baixa, a gente foi justamente beliscar o ponto de suporte da cunha descendente. E a gente tem agora 81, 74.400. Eu vejo esta área aqui como uma área plausível de interesse. E acima, obviamente, de 85.500, 86, a gente abre espaço para novas acelerações. Mas tendência de alta de curto prazo, para alinhar a tendência macro somente acima de 81 mil. Certo? Maravilha? Fique atento, tenha máxima atenção e lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base em estudos históricos,
com base em dados on-chain e off-chain. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Extremamente importante que você fique atento às atualizações e a gente tem várias delas aqui no nosso grupo geral do Telegram. Participe do nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. E se você quer mais informações acerca do nosso grupo Premium, grupo do desafio, que é um local onde eu apresento toda a minha metodologia, as minhas estratégias, meus planos, apresento a minha carteira de investimento, as minhas operações do mercado futuro, você tem diversas aulas, suporte 1 para 1 comigo e a um custo de pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Se você quer participar desses dois grupos, que são o Premium e o Desafio, clica aqui também na descrição do vídeo. Tá aqui um link Premium. Vai abrir diretamente ao clicar neste link um chat com o nosso time. E aí você vai receber todas as informações para participar, quem sabe, já que você está buscando investimento em si próprio, conhecimento, preparação, planejamento, para aí sim ter uma execução saudável neste mercado. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.